Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esse curso promovido pelo CETRELV, curso do livro Nos Domínios da Mediunidade, utilizando também da obra de apoio de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. Estamos na terceira live do capítulo 28, capítulo 28 é o capítulo que tem como título Efeitos Físicos, né? Estaremos estudando materialização. É um capítulo extenso, como eu sempre digo, é o maior capítulo do livro em estudo. Ele ainda tem mais 3 capítulos no livro de apoio do Martins Peralva e um capítulo no livro Missionários da Luz. Nas 2 primeiras lives, a gente se deteve mais a uma compreensão com relação ao local, o ambiente, a preparação do ambiente, a preparação do médium. O ambiente e o médium foram ali, de certa maneira, eu apresentei esse estudo, porque ele era um estudo que, segundo o nosso irmão Aulus, nesse livro, já era de conhecimento. Por quê? Porque ele já havia sido estudado lá no segundo livro, que é o livro Missionários da Luz. O livro Missionários da Luz tem um capítulo chamado Materialização, e ali já tinha sido executado um estudo bastante aprofundado com relação ao local, a preparação do local, a preparação da equipe e a preparação dos médiums, do médium, né, do médium doador, principal médium doador de ectoplasma. Nós vimos que é um conjunto, né, na verdade, nós temos ali um médium doador de ectoplasma, com uma doação mais, vamos dizer assim, contundente, mais forte, né, e um grupo, um outro grupo, que o assessora. É como nos nossos trabalhos mediúnicos, normalmente nós temos ali os médiuns ostensivos e temos a equipe de sustentação. A equipe de sustentação é exatamente essa equipe que dá a sustentação através da prece, através da meditação e na doação do material, do ectoplasma, que vai ser utilizado normalmente. Se for numa sessão de desobsessão, ela vai ser utilizada ali pelo esclarecedor no esclarecimento, exatamente no esclarecimento do espírito que ali se manifesta, seja esse esclarecimento através de dispositivos, tipo condensador ectoplasmático, espelhos e outras oportunidades, outros dispositivos que estão ali à disposição, né, do médium esclarecedor, bem como até a recomposição de vestimento, atendimento de pronto-socorro, que é muito comum nesse tipo de trabalho, que é um trabalho de desobsessão. E no hospital espiritual, lógico, nós temos ali todos os médiuns trabalhando, concentrados nesse trabalho, e eles fazem essa doação do ectoplasma para que a espiritualidade, através dos nossos guias, mentores, e o irmão benfeitor, que é o responsável pela sessão, possa ali utilizar desses recursos na cura, né? Na cura dos nossos irmãos que estão ali em atendimento. Ou seja, sempre nós estaremos ali ligados a um grupo, né? E esse grupo trabalha sempre em conjunto. Ninguém faz nada sozinho, a gente sempre tem falado muito sobre isso. Eu já antemão vou pedir um pouco de desculpas a vocês. Hoje eu estou atacadíssimo de rinite alérgica, então por isso que de vez em quando vocês vão ver que estou fechando os olhos, porque eu estou com uma dor de cabeça forte relativo à rinite alérgica. Eu fiz a preparação de hoje e vou tentar levar esse nosso estudo, né, da melhor maneira possível. Tenho certeza que a própria espiritualidade vai me amparar, vai me ajudar para que tudo corra bem. E conto também com a ajuda de vocês. Se em algum ponto eu escorregar em alguma coisa, deixar de comentar, levanta a mão, a gente coloca, a gente vai em frente. A gente aqui é um estudo aberto, tá, gente? Nós estamos como se a gente estivesse em casa. Então, fiquem tranquilos. Olha, perceber que falou alguma coisa que não está correta ou que não está muito certa, vamos discutir maneira de dizer. Vamos colocar nossos pontos de vista, vamos nos auxiliar para que a gente possa realmente ir estudando junto. Esse é o objetivo, a gente está estudando junto. Eu não sei tudo, o pouco que eu sei é de estudo
pessoal, de pesquisa, né? E eu conto com a ajuda de vocês, porque eu tenho certeza que todo mundo tem uma experiência diferente da minha. E a união dessas experiências é que vai realmente trazer aí para a gente um entendimento melhor da obra. Lógico, o estudo de hoje é um estudo muito importante, vai trazer muito entendimento para a gente. Mas eu sempre digo o seguinte, esse livro, por exemplo, eu li ele há mais ou menos uns 7 anos atrás. E agora que eu estava lendo para fazer o estudo. E eu percebi que, na verdade, há 7 anos atrás, eu apenas dei uma lidinha, porque eu não tinha percebido praticamente nada. E eu tenho certeza que se eu pegar para ler esse livro daqui uns 4, 5 anos, eu vou ver muitas coisas que eu vou olhar nos slides e vou falar, puxa vida, podia ter comentado isso, podia ter comentado aquilo, podia ter visto isso, podia ter visto aquilo. E eu penso que isso é natural da gente, a gente está realmente em aprendizado e a gente vai adquirindo mais experiência, vai adquirindo mais cabedal de conhecimento e isso vai abrindo novos horizontes, novos horizontes. Isso é uma das coisas mais bonitas que a gente tem na doutrina espírita, né? Porque a gente nunca deixa de aprender, a gente sempre está aprendendo alguma coisa. E quando você fala assim, eu acho que eu entendi, passam uns 2 anos, você já olha para aquilo e fala, sabe, eu posso colocar algo mais aqui, né? Isso é muito, muito bom, muito bom. É muito bom. Bom, gente, eu acredito que a maioria já está por aqui, são 8 horas e 7 minutos. Vamos agradecer a espiritualidade amiga, que muito antes de estarmos aqui presente, todos aqui na sua casa, no seu local de trabalho, onde quer que você esteja. Nós estamos todos mergulhados num hausto divino, no fluido cósmico universal, que permite que nos sintonizemos, estabelecemos uma sintonia, não só entre nós, mas com os nossos guias, mentores, com o benfeitor do nosso trabalho, que sempre vai estar nos amparando, sempre vai estar nos ajudando, para que a gente possa compreender, entender e aprofundar um pouco mais nos estudos que nos propomos, que é o estudo da mediunidade, da prática da mediunidade com Jesus. A prática da mediunidade com Jesus, ela leva em consideração o Consolador Prometido, que é o cristianismo redivivo, como o nosso irmão João Evangelista coloca na sua última, praticamente no seu último parágrafo do seu evangelho, né? Que se fosse anotar tudo aquilo que Jesus havia dito, não haveria livros no planeta Terra para caber tudo, né? Então, o Consolador Prometido, ele vem realmente trazer para nós esse conhecimento, vem nos relembrar tudo aquilo que Jesus havia dito, tudo aquilo que ele não tinha naquele momento como nos fazer entender, porque ainda estávamos ainda muito imaturos, mas hoje mais amadurecidos, com um pouco mais de desenvolvimento intelectual, temos condições de dar um passo a mais. E isso é o Espiritismo, o Consolador Prometido. Os estudos das obras de André Luiz, baseados no Evangelho de Jesus, têm sempre esse objetivo, nos clarear um pouco mais o entendimento daquilo que nós, há 2000 anos atrás, vimos ali Jesus realizar, e muitos ali, nossa, um milagre. Na verdade, não houve derrogação de nenhuma lei divina. Nenhuma lei divina foi derrogada. Tudo aquilo que Jesus fez, nós podemos fazer. Ele mesmo nos disse, tudo que eu fiz, vocês podem fazer e muito mais. E nós podemos desde que nós trabalhemos com ele. Como ele mesmo disse, anotado por João, ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos, né? Todo ramo que está ligado à videira produz. E aquele que se desliga da videira, ou seja, que se desliga de Jesus, esse não produz. Então, que nós sejamos esses ramos ligados a Jesus, possamos sempre estar produzindo, possamos estar sempre trabalhando com a mediunidade, com Jesus, ligado à videira verdadeira, que é Jesus Cristo. Agradecidos, então, a toda a espiritualidade e aos benfeitores que nos acompanham, vamos dar por iniciados os trabalhos da noite de hoje, do estudo do livro Nos Domínios da Mediunidade, com o livro de apoio Estudando a Mediunidade, de Martins Peralva, com a prece que o próprio Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis, Senhor, cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Para quem não tinha visto ainda, meu boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso estudo. É a terceira live, como eu disse, do livro Estudando a Mediunidade. Eu vou compartilhar a tela com vocês e vou partir do ponto aonde eu parei ali, né? E, gente, como eu falei hoje, eu estou atacadíssimo da rinite alérgica, acho que já deu para perceber. Se acontecer algum deslize, alguma coisa, levanta a mão, dá uma paradinha, a gente conversa, a gente troca uma informaçãozinha, para a gente poder realmente levar adiante esse nosso trabalho, tá bom? Vou compartilhar com vocês. Nós paramos exatamente nesse slide, né? Em que nós estávamos retornando. Deixa eu ver se eu tenho um retorno. Nós estávamos falando sobre o protoplasma, né? Inclusive, eu tinha agradecido ao Roberto, né, que essa definição aí foi a definição que o Roberto nos passou. O Roberto é médico, vocês sabem, né? Então, eu tinha pego uma definição que não estava lá muito boa e ele deu uma melhorada nessa definição e deixou ela bem ao estilo para a gente. E aí a gente retornava, né? E o Aulus continuava. O ectoplasma está em si tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação, ou seja, no útero da mãe, se encontram ligadas à mente maternal. Ou seja, o ectoplasma que está sendo expelido pelo médium, ele tem uma ligação muito forte ao médium, né? Então, aqui a necessidade de, a gente vai ver, eles vão comentar, que o médium tem uma educação mediúnica indispensável e os seus pensamentos sejam também pensamentos sempre voltados ao bem, né? Exatamente, não só pensamentos, mas também a vontade, né? A vontade é vamos dizer assim, a alavanca, né? Que faz com que tudo isso vá adiante, né? Em razão disso, toda a cautela é indispensável na assistência ao medianeiro. E aí, como eu falei, a gente parou na semana passada exatamente aqui, porque a partir daqui agora são só perguntas. Vão ser perguntas até o final do livro, até o final do capítulo, desculpa, capítulo 28, Efeitos Físicos, são só perguntas. E as perguntas são muito interessantes. Óbvio que algumas das perguntas, elas, em algum momento, ela é até um pouco repetitiva. Eu tenho que convir com isso. Mas eu acredito que, às vezes, a repetição e a forma coloca a pergunta de uma maneira diferente para que a resposta seja praticamente a mesma, ajuda no entendimento, ajuda na formação de um entendimento sólido, para dar solidez. Eu acredito que essas perguntas, às vezes, muito parecidas, têm essa intenção de dar solidez e também, às vezes, pode ser até uma colocação do próprio Hilário, do André Luiz, ao estilo de Allan Kardec, que às vezes mudava vamos dizer assim, o jeito de fazer a pergunta para ver se a resposta que vinha ela estava ainda dentro do conteúdo da pergunta anterior, ou seja, se mantinha a mesma linha de raciocínio, o mesmo pensamento. Eu acho isso muito bem colocado. E nós vamos perceber que há algumas perguntas que são nesse sentido. E aí começa. Hilário, que ouvia reverente, indagou. Tal cuidado decorre da possibilidade de inconveniente intervenção do médium nos trabalhos? Ou seja, o médium ali poderia, pelo seu pensamento, em algum momento ocasionar algum problema no trabalho de materialização, ou seja, o trabalho poderia não ser levado a efeito ou poderia sofrer problemas, né, pelo pensamento do médium. E, óbvio, na resposta do Aulus não poderia ser diferente, né? Exatamente, a gente já viu ele em cima falando, né, que o ectoplasma em si está tão associado ao pensamento do médium quanto as forças do filho em formação se encontram ligadas à mente maternal, ou seja, a resposta não poderia ser diferente, ela tinha que estar dentro desse bojo. E Aulus prosseguiu, ele vai dar um esclarecimento maior. Se pudéssemos contar com mais ampla educação do instrumento, ou seja, mais ampla educação do médium, de certo menos teríamos a temer, de vez que a própria individualidade do servidor colaboraria junto de nós, evitando-nos preocupações e contratempos
prováveis. A educação mediúnica, gente, é indispensável. Principalmente o médium que vai ali. A gente sabe que hoje em dia nós não temos mais médiuns de efeitos físicos, né? Na verdade temos, né? Temos o Divaldo Franco, mas o Divaldo Franco, como o nosso irmão Francisco Cândido Xavier, eles ali foram, de certa maneira, convidados de maneira muito gentil a Emmanuel, né, em 1955, que eles parassem com essas sessões de materialização, porque o livro, né, o livro seria uma sementeira muito mais profícua e que teria resultados muito melhores do que a própria materialização em si. Na verdade, o objetivo já havia sido alcançado, né? E agora a utilização desse ectoplasma, ele teria fins mais, vamos dizer assim, fins melhores, né? O próprio Aulus, nós vamos lembrar que no início desse capítulo ele lembrou o Hilário André Luiz que ele só vinha a este local que fazia um trabalho de materialização, porque ali o espírito que se materializaria, ele iria prestar assistência médica a duas pessoas, a dois enfermos. Então, este local fazia trabalhos de materialização para que ali houvesse a materialização de espíritos, para que eles pudessem ali exercer a medicina, exercer a cura, melhor dizendo. A medicina não seria o termo, acho que esse termo não foi bem colocado, me perdoem. Exercer a cura, né, como a gente costuma utilizar. Tá? Então, isso já é uma coisa muito importante para a gente pautar. A materialização de criaturas e objetos do nosso plano, isso Aulus dizendo, para ser mais perfeita. Essa opção aqui eu acho muito bonita. Eu vou até parar para comentar. Eu nem coloquei em negrito e nem em vermelho, mas eu acho bonito porque normalmente espíritos benfeitores, eles não usam a palavra perfeito, né? É a mesma coisa que na pergunta 625, se eu não me engano, qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo, né? E a resposta, em algumas traduções está Jesus, em outras está vida de Jesus, mas Jesus é guia e modelo. Mas o importante dessa pergunta é que qual é o tipo mais perfeito? E aqui o plano para ser mais perfeita. É como se esses benfeitores, e como nós deveríamos pensar que perfeito é só Deus. Só Deus é perfeito. Todo o restante é perfectível, sujeito a se aperfeiçoar. Então, quando eu li ali mais perfeita, eu falei, pô, não é assim gramaticalmente, é estranho até, né? Mas é algo que você nota em todos os benfeitores, que eles não usam, eu nunca vi, para dizer a verdade, nenhum benfeitor utilizar a palavra perfeito. Normalmente eles usam essa colocação, sempre que Kardec utilizou, né? Mais perfeito, no sentido de que, ó, perfectibilidade, tá? Nós estamos falando de perfectibilidade, a capacidade de aperfeiçoar, né? Então, a materialização de criaturas e objetos do nosso plano para ser mais perfeita, ou seja, para que ela vá se aperfeiçoando, tenha uma capacidade de se aperfeiçoar, exige mais segura desmaterialização do médium e dos companheiros encarnados que o assistem. Porque, por mais que nos consagremos aos trabalhos dessa ordem, estamos subordinados à cooperação dos amigos terrestres, assim como a água mais pura permanece submetida às qualidades felizes ou infelizes do canal por onde se escoa. Nós estaremos falando aqui de um processo de desmaterialização do médium, que normalmente são esses médiuns que se colocavam como doadores de um ectoplasma mais denso para a materialização de espíritos, para efeitos físicos, né? Então, essa desmaterialização, a gente, inclusive, nossa primeira live, eu comentei muito sobre isso, porque ele oferece, todos nós, né? Nós exteriorizamos o ectoplasma, que é um subproduto do fluido vital, ou, se vocês preferirem o termo duplo etérico, tanto faz, tá? O fluido vital ficaria mais dentro da codificação kardeciana. O duplo etérico poderia ser utilizado dentro das próprias obras de André Luiz, aonde ele utiliza esse termo. De qualquer maneira, sendo um ou sendo outro, são as duas coisas sinônimos, né? O fluido vital, ele é um subproduto do fluido, desculpa, o ectoplasma, ele é um subproduto do duplo etérico ou do fluido vital. E quando você faz essa doação,
ela é utilizada e depois ela retorna, há um retorno. E quando esse retorno, se houver desequilíbrio dos médios que estão trabalhando ali, pensamentos desequilibrados que geram forma pensamento, lembrem-se que como tem o ectoplasma, o pensamento é matéria vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo. Se ele é matéria vibrando acima dos 300 mil quilômetros por segundo, ele pode usar do ectoplasma que está ali e fazer formas pensamentos. Pode, de certa maneira, pensamentos desconexos com a atividade, fazerem conexões e trazerem até entidades ali pelas conexões que possam ali, de certa maneira, trazer algum prejuízo ao ectoplasma. E esse ectoplasma ali, sofrendo esse prejuízo, ele de retorno ao médio, ele poderia trazer ali algumas consequências, né? Então, é imperativo nesse tipo de trabalho, principalmente no trabalho em que há uma desmaterialização do médium, ou seja, que é um trabalho de materialização de espíritos, é necessário que ali o grupo seja um grupo coeso, um grupo que realmente esteja ali para fazer aquele trabalho com pensamento fixo, em oração, ou como a gente viu no início desse trabalho, né? Quando eles começam ali o trabalho, eles pegam e colocam músicas evangélicas para as pessoas ficarem cantando. Para quê? Para prender o pensamento das pessoas, para as pessoas não divagarem, não criarem ali formas de pensamento, fazendo tudo que eu já comentei. Então, é importante, essa parte é muito importante para a gente. Isso nos deixa entrever, acentuou o meu colega, que o pensamento mediúnico pode influir nas formas materializadas, mesmo quando essas formas se encontrem sob rigoroso controle de amigos de nossa esfera. Na verdade, ele está voltando à mesma pergunta, só que agora ele está perguntando, olha, um irmão materializado na nossa esfera, com toda a proteção que nós temos, nós ainda poderíamos estar sujeitos a essa influência infeliz dos irmãos que aqui na matéria? Obviamente que a resposta tem que ser positiva, né? Sim, né? Por quê? Porque é um conjunto. A gente abriu o nosso trabalho falando que era um conjunto, né? Confirmou o assistente. Ainda quanto o médium não consiga senhoreá-las de todo, pode perturbar-lhes a formação e a projeção, prejudicando-nos, consequentemente, o serviço. Daí o impositivo da completa isenção de ânimo por parte de quantos se devotam a semelhantes realizações. Ou seja, se você está ali, se você está hoje em dia, vamos trazer para os dias de hoje, se hoje você está num trabalho de cura, você esteja no trabalho de cura de corpo e mente, né? Eu sempre, quando abro qualquer trabalho, eu normalmente falo para as pessoas, vamos deixar os nossos pensamentos, as nossas afazeres, as nossas vicissitudes, os nossos problemas do dia, todos eles do lado de fora. Se você não consegue se colocar dentro da sala, do trabalho que você veio realizar, por favor, é preferível às vezes nem comparecer. Mas se você está aqui, por favor, oração, pensamento, corpo, projeção, trabalho, dificuldade, está com alguma dificuldade? Oração. A melhor coisa, oração, pensamento firme, sentido de que eu estou ali para ajudar, eu estou ali para servir. Eu vim aqui com o objetivo da prática do amor e a prática da caridade. Nunca perder esse mote, para que realmente o trabalho possa fluir com qualidade. O objetivo é qualidade, então vamos primar por isso, né? E Hilário, não obstante satisfeito, continua ponderando. As faculdades de materialização, desse modo, não traduzem privilégio para os seus portadores. Se a mediunidade ela não tem, vamos dizer assim, um polo, né? Ela não é nem boa nem má, né? Ela é neutra em si, a pergunta não poderia ter uma resposta diferente do Aulus, que, de modo algum, tá? A mediunidade em si ela é neutra, né? E depois de breve pausa, ele continua nos explicando, né? O próprio verbo referente ao assunto, em sentido literal, não encoraja qualquer interpretação em desacordo com a verdade. Materializar significa corporificar, dar forma, né? Kardec estuda isso no Livro dos Médiuns. Interessante que lá ele trabalha como... Ele não usa o termo materialização, ele usa um outro termo, que é aparição. E para aparição ele dá duas características, né?
uma aparição que ele chama de... Ai, Jesus, eu não lembro. Eu voltei atrás, espera aí. Eu fui aqui... Espera um pouquinho, que eu saí da... Puxa vida, eu não lembro. Como é que Kardec chamava? Será que eu anotei em algum lugar isso? Não. Tem anotações aqui ao lado, mas eu não anotei. Uma delas era tangível e a outra é não tangível. Eu poderia dizer, então, que é uma aparição imponderável e a outra ponderável. Você consegue... Porque uma delas, Kardec estuda, como você vê, né, você consegue ver, mas se você fosse tocar, a tua mão passaria por ele. E na outra aparição você vê e você vai tocar, ela está materializada, você consegue tocar, né? Então, são essas duas formas que Kardec estuda no Livro dos Médiuns. Desculpa, mas eu esqueci de anotar em que lugar está no Livro dos Médiuns isso, mas eu tenho certeza que tem isso lá. Depois, se alguém puder dar uma olhada, e eu tenho plena certeza que eu li isso. Eu li o Livro dos Médiuns há algum tempo, mas tenho certeza que isso está lá colocado. Ora, considerando-se que mediunidade não traduz sublimação e sim meio de serviço, né? E reconhecendo ainda que a morte não purifica de imediato aquele que se encontra impuro, como atribuir santidade a médiuns da terra ou a comunicantes do além pelo simples fato de modelarem formas passageiras entre os dois planos, né? Percebem, né, que isso não é um motivo de sublimação, né? Ele está deixando isso muito claro, né? Então, essa força, meu companheiro, não terminou. Aulus percebeu-lhe o pensamento e atalhou, encurtou, né? Eu já comentei muito isso, né? Que nesse livro, já os benfeitores, principalmente Aulus, que é o ministro do nosso lar, eles leem os pensamentos, né? Então, ainda que tanto André Luiz como o Hilário, eles se comunicam muito da maneira como nós aqui estamos nos comunicando. Eles acham que eles precisam, eles pensam, né? Que eles precisam verbalizar, colocar o pensamento, né? E, na verdade, espíritos de hierarquia mais elevada, eles se comunicam pelo pensamento, né? A pergunta 457, se não me engano, do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se os espíritos podem conhecer os nossos mais secretos pensamentos, né? E a resposta é uma resposta que é bom a gente guardar, né? Frequentemente conhecem o que gostarias de esconder de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos lhes podem ser ocultos, né? Então, aqui, lógico, né? Meu companheiro nem terminou, ele ia verbalizar e o Aulus percebeu-lhe o pensamento e encurtou já de cara para te dar a resposta. Asseverando: essa força materializante é como as outras manipuladas em nossas tarefas de intercâmbio. Não depende do caráter das qualidades morais daqueles que a possuem, constituindo emanações do mundo psicofísico, das quais o citoplasma é uma das fontes de origem. A parte de baixo é um texto próprio para entendimento do que ele quis dizer. A mediunidade em si é neutra, nós sabemos muito bem disso. Portanto, o médium de ectoplasmia não necessariamente precisa ser portador de moralidade elevada, mas esse aspecto é de muita importância, pelo fato do médium exercer grande influência no fenômeno, causando transtornos vários e trabalhos dobrados aos trabalhadores desencarnados, caso apresentem esse estado de desequilíbrio. É um texto próprio meu, né, que eu fiz para dar um entendimento um pouco melhor a respeito desse assunto, né? Então, a mediunidade em si é neutra. Então, o objetivo, para que a gente faz todos esses estudos, para que a gente se esforça tanto? Exatamente para que a gente possa, né, ter a mediunidade com Jesus, né? Trabalhar com o aspecto moral, trabalhar com o aspecto da benemerência, da caridade, que é o objetivo, né? Como o próprio Kardec nos apresenta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, quando ele fala fora da caridade numa salvação, né? Então, realmente, a prática da caridade, a prática do amor em ação, mas não só trabalhar por trabalhar, né? A gente precisa aprender a trabalhar para que tenha qualidade no trabalho. Qualidade. Ofereça um trabalho de qualidade. Citoplasma, essa parte também é uma parte que eu pedi ajuda para o Roberto, porque eu não conheço nada disso, e o Roberto gentilmente nos ajudou. Citoplasma, por que falar disso, né? Porque o Aulus falou que
das quais o citoplasma é a fonte de origem. Então, vamos saber o que é o citoplasma, né? Para a gente poder saber da onde está originando, né? E por que a gente fala, né, sobre isso, né? O citoplasma é uma região presente no interior das células que se encontra entre a membrana plasmática e o núcleo. É composto por um líquido gelatinoso chamado citosol e diversas estruturas celulares suspensas nele. Mitocôndrias, ribossomos, retículo endoplasmático e etc. E as proteínas envolvidas na manutenção da estrutura e função da célula. Ou seja, é o material de estrutura e função da célula. O citoplasma é responsável por várias funções importantes na célula, incluindo a produção de energia. Olha só, parece uma coisa que está trazendo uma certa ideia do que seria, né, o ectoplasma, né? Produção de energia, síntese de proteínas, transporte de substâncias, entre outras. Citoplasma versus ectoplasma, o que a gente pode tirar de um e de outro, para onde a gente pode chegar nisso, né? O citoplasma e o ectoplasma são conceitos que se referem a regiões celulares como com propriedades distintas. O citoplasma é uma região interna da célula, enquanto o ectoplasma é uma camada externa, presente em algumas células. Enquanto o citoplasma é composto por um líquido gelatinoso chamado citosol e uma variedade de organelas celulares suspensos, o ectoplasma é uma camada mais externa, presente em algumas células, que consiste em uma mistura de proteínas e lipídios. O ectoplasma é encontrado em células como amebas e células sanguíneas, onde é responsável por fornecer suporte estrutural além de ajudar na movimentação celular. Suporte estrutural, além de ajudar na movimentação celular. Interessante, né? Quando a gente fala que quando a gente vai dar um passe, né? A gente está fazendo ali uma doação, né? De um composto, né? Que é uma associação das energias ou do ectoplasma do médium, mais uma associação das energias provenientes do mundo espiritual, né? E essa associação de energias, né? Ela fornece ali um revigoramento, né? Àquele que recebe o passe, né? Responsável por fornecer suporte estrutural, além de ajudar na movimentação celular, né? Tem uma certa ideia, né? Eu até frisei algumas coisas que eu achei interessantes. Tanto o citoplasma quanto o ectoplasma são importantes para a sobrevivência e função das células. Olha que beleza, né? O citoplasma é responsável por diversas funções celulares, incluindo a produção de energia, síntese de proteínas, transporte de substância, entre outras funções metabólicas. Já o ectoplasma é importante para manter a integridade da célula e ajudar na sua capacidade de se mover, se adaptar ao ambiente em que se encontra. Olha que interessante, né? E aí abaixo tem uma, uma uma ideia, né, de como você tira isso do sangue, né? Tem ali 60% de plasma, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos. Só para a gente ter uma ideia um pouco mais, vamos dizer assim, aqui não é uma aula de medicina, eu também sou péssimo em medicina, sou engenheiro, mas só para a gente ter uma noção um pouco melhor do que é que o Aulo estava falando ali do citoplasma, né, em que uma das partes seria o citoplasma, né? Vamos voltar para o nosso livro, agora a gente já tem pelo menos uma ideia um pouco mais abrangente do ectoplasma, né? E vamos aprofundar um pouco mais nisso. Aulus vai aprofundar com mais ciência sobre isso. Em alguns raros indivíduos, encontramos semelhante energia com mais alta porcentagem de exteriorização. Antônio Alves Feitosa, aí na figura, é um exemplo de uma exteriorização que ele coloca uma alta porcentagem, que ela é mais densa, né? Todos nós exteriorizamos, mas dessa maneira, poucos. Poucos médiums que têm essa exteriorização tão vasta, né? Contudo, sabemos que ela será, de futuro, mais abundante, mais facilmente abordável, quando a coletividade humana atingir mais elevado grau de maturação. Ou seja, por enquanto, a gente ainda, essa obra é uma obra de 1955, e eu diria para vocês que eu acho, eu penso, né, que nós ainda não estamos tão maduros para ainda caminhar com isso daqui. Eu acho que, penso eu, que nós ainda vamos precisar de muito tempo para a gente poder realmente trabalhar com mais segurança, né? Nós vamos ver que há trabalhos que podem ser muito magníficos com a utilização desse produto. Nós vamos ainda crescer um bocadinho. Eu penso que é um bocadão, tá?
Até lá, desse modo, Hilário pergunta, né? Até lá utilizarmos dessa, utilizar-nos-emos dessas possibilidades como quem aproveita um fruto ainda verde em circunstâncias especiais da vida, suportando, porém, o assédio de mil surpresas desagradáveis ao recolhê-lo, de vez que, em experiências como esta, submetemo-nos a certas interferências mediúnicas indesejáveis, tanto quanto a influência menos edificante de companheiros encarnados, francamente inaptos para o serviço dessa espécie. Aulus novamente retorna aqui que esse tipo de exteriorização, esse tipo de trabalho de materialização, ele é um trabalho que precisa ser feito com muitos critérios, muito cuidado, algo que nós ainda temos muita dificuldade para realizar. E que numa brincadeira, desculpa o termo, mas num trabalho como esse, ele pode realmente resultar em resultados muito ruins. Para o médium, principalmente, que faz essa doação do ectoplasma nessa alta porcentagem, né? Se ele retornar para o médium de uma maneira suja, vamos dizer assim, por falta de palavra, né? Ou, melhor dizendo, de uma maneira não tão pura quanto ele foi exteriorizado, né? Ele pode realmente trazer prejuízos para o médium. Mas nós estamos falando aqui de materialização, tá, gente? Então vamos mais criteriosos, um pouco mais criteriosos, porque é um ponto muito específico, tá? Nós temos problemas num trabalho de cura? Sim, podemos, mas são menos contundentes do que um trabalho como esse. Há de convir que aqui realmente é uma exteriorização em alta porcentagem e há ali uma desmaterialização do médium, né? Ele vai ter que depois trazer isso de volta para o aparelho físico, né? Então, isso tem que voltar puro, né? Então, exatamente aqui é um procedimento bem diferente, né? Ele tem aqui que ter muito mais cuidado, muito mais cuidado. Hilário, que estava atencioso à lição, ponderou ainda. Imaginemos que o médium esteja possuído de interesses inferiores. Ave Maria, né? Seja em matéria de afetividade mal conduzida, de ambição desregrada, ou de pontos de vista pessoais nos diversos departamentos de paixões comuns. Nossa, paixões, né? Quer dizer, estamos aí com sentimentos descontrolados, né? E interesses inferiores. O que pode acontecer, né? Nessa posição, poderá influir nos fenômenos de estudo? Sem dúvida alguma, né, o Aulus? Não tem nem por onde, né? Ele estudou o Aulus, né? Com naturalidade, consciente ou inconsciente. Tá? Se ele tiver consciente ou inconsciente, se tiver dessa maneira, vai ter problemas. Sim, com certeza teremos problemas. E os amigos do grupo? Aqueles que estão sentados e que são ali, teoricamente, deveriam seriam aqueles que dariam sustentação ao trabalho. Lembra que eu falei que normalmente dentro de uma sessão, tanto de desobsessão, quanto numa sessão de cura, você tem ali os médios e você também, dentro do grupo de médios, você tem aqueles que são mais ostensivos e tem aqueles que dão sustentação ao grupo. Aqui nós vamos falar, então, dos amigos do grupo, aqueles que estão dando sustentação. Se imbuídos de propósitos malsãos, conseguem perturbar-nos, o que vocês imaginam? Os pensamentos deles ali vai criar uma bagunça. A figurinha embaixo é bem categórica, né? Estão ali assistindo o trabalho, e esse aqui, mês passado, foi fraco. O que eu falei, né? Se você vem no trabalho, pelo amor de Deus, deixa as coisas do dia a dia do lado de fora. Pelo amor de Deus. Pai, permita que meu filho falecido Pai, permita que meu falecido marido venha hoje. Lembram do capítulo 16, aquela mulher no salão pedindo a presença do filho que tinha desencarnado, que era um suicida, que chegou ali e que se ele se aproximasse da mãe, poderia ali ocasionar um grave desequilíbrio em tudo? Às vezes você está pedindo aquilo que não tem condições naquele momento, ou vai desequilibrar todo o trabalho, como nós vimos no capítulo 16. Seria bom termos pelo menos uns 3 ou 4 objetos materializados essa noite. Precisamos de provas. Que prova maior que Jesus? Pô, sabe? É umas coisas que às vezes... Ah, mamãe, que saudades. Todos nós temos saudades. E eu tenho certeza que a mamãe dela, com certeza, deve ter saudade dela também. Mas há
muito melhores para a gente pensar sobre isso do que num trabalho, principalmente num trabalho de cura como esse, né? Aí é um trabalho de cura, né? O nosso irmão vai se materializar para processar cura em duas pessoas que estão ali adoentadas. Então, vejam os pensamentos desconexos. Isso certamente vai gerar um problemão enorme. Formas pensamento, exteriorizações de ideias, ou às vezes até esses chamados incoerentes para o local. Quer dizer, é um problemão isso, é um problemão. Consequências de pensamentos heterogêneos e desarmônicos em uma reunião de efeitos físicos. Kardec coloca isso na Gênese. Então vamos ver o que Kardec fala sobre isso. Em A Gênese, Allan Kardec explica que uma reunião é um foco de pensamento de qualidades diversas. Já começou bem, né? A gente viu lá os focos, né? Resultando numa multiplicidade de fluidos de toda a natureza, recebendo cada uma a impressão desses fluidos pelo sentido espiritual. Basta um foco de maus pensamentos para que se produzam efeitos deletérios no ambiente espiritual do local. Um foco pode bagunçar o local todo. Numa reunião mediúnica, não é diferente. Se o conjunto é harmonioso e os objetivos são nobres, a impressão fluídica é saudável. Se, ao contrário, é discordante ou dirigida a propósitos fúteis ou mesmo nocivos, os exemplos anteriores são bem tipo fúteis ou mesmo nocivos, tem-se um ambiente espiritual, tem-se uma ambiência espiritual negativa. Dessa forma, se pretendemos um resultado positivo, a mediunidade deve ser praticada num ambiente onde predominem objetivos sérios e pensamentos benévolos, a fim de se obter a atmosfera espiritual de fluidos sadios, que permita a aproximação e comunicação de espíritos moralmente elevados e de bons propósitos. Tudo que eu andei falando até agora, é óbvio que eu estava sedimentando para que pudesse Kardec aqui colocar com uma linguagem de bom senso, uma linguagem de, vamos dizer assim, de entendimento perfeito, que é a linguagem do nosso irmão codificador Allan Kardec, né? Ele nos colocando aqui de uma forma pautada, perfeita, que precisamos estar ali conscientes, precisamos estar ali, como eu sempre digo, de corpo e alma, né? Precisamos estar ali para a prática do bem. Hilário retornando, né? Hilário, né? E por que nos sujeitamos a fatores incapazes assim, né? É uma pergunta típica de um neófito, né? Eu acho que André Luiz não teria feito essa pergunta, né? Os olhos do assistente brilharam expressivos, até eu, né? Nossa, pega mais de leve, né? Poxa vida, eles são principiantes, né? Vamos com calma, né? Não diga fatores incapazes, digamos fatores incipientes, principiantes. Eles estão aprendendo, o Hilário. Você também está aqui aprendendo. Acho que você não devia ter feito essa pergunta, né? Por isso que o Aulo da... Poxa vida, vocês também estão aprendendo. Eles também estão aprendendo. Eles ainda são incipientes, eles estão aprendendo. Simbolizemos a necessidade simbolizemos a necessidade como sede escaldante e a mediunidade imperfeita ou mal comandada como sendo a água menos limpa. A falta do líquido puro não podemos excitar, utilizamos da água nas condições em que a encontramos. E em seguida, o que fazer? Óbvio, né? Teremos paciência com a fonte, decantando-lhe pouco a pouco a corrente poluída. Ou seja, pouco a pouco vão trazendo livros, vão trazendo informações, por manifestações ali psicofônicas ou psicográficas, né? Vão trazendo mais instruções, e nós vamos aprendendo e vamos saindo desses fatores incipientes para um trabalho de mais qualidade. Então, a pergunta do Hilário, ela realmente foi uma pergunta meio assim de arregalar os olhos, né? Puxa vida, calma, pega mais de leve. Estamos todos aprendendo, inclusive você, Hilário. Todo mundo vai chegar lá, mas todo mundo tem o seu caminhar, todo mundo tem que caminhar. A mediunidade sublimada, e aí a primeira vez que Aulus usa essa expressão, e por isso eu vou trabalhar ela mais adiante, através de instrumentos dignos e conscientes, no mandato que lhes corresponde, ou seja, mediunidade sublimada está ligada ao mandato mediúnico, capítulo 16 do livro que nós estamos aqui estudando. Lembram lá da nossa irmã Ambrosina, né? Realmente existe aqui um mandato mediúnico, né, que lhes corresponde. É algo de eterno e divino que a humanidade está edificando. Calma lá, né? São poucos aqueles que têm mandato mediúnico.
Isso não é obra do afogadilho, da afobação. A improvisação não é alicerce para os santuários da sabedoria e do amor que desafiam o tempo. Meu colega e eu sorrimos, né? Puxa vida, né? Depois desse sabão, né? E encantados com aquele monumento de compreensão e tolerância. Em derredor, grande massa de substância ectoplasmática, né? O nosso irmão ali, que é o médium que doa expressivamente esse material, né? Leitosa, prateada, ectoplasmática, leitosa, prateada, da qual se destacavam alguns fios escuros e cinzentos, amontoava-se abundante. Técnicos do nosso plano manipulavam-na com atenção. Vamos adiante, porque agora o nosso irmão Aulus vai nos explicar o que é o ectoplasma. Agora é Aulus nos trazendo essa informação. A gente já falou bastante, mas agora ele vai pontuar isso, vai ficar pontuado mesmo, né? Aí temos o material leve plástico de que necessitamos para a materialização de espíritos, o ectoplasma. Podemos dividi-lo em 3 elementos essenciais em nossas rápidas noções de serviço. Rápidas noções, lógico. Isso tem aprofundamento, se alguém quiser mais para frente, há aprofundamento nisso. Sim, fluido A representa as forças superiores e sutis de nossa esfera. São os fluidos que vêm do mundo espiritual. André Luiz normalmente utiliza um termo que a gente encontra em outras normas, chamado isso de energia neurica. Mas aqui o nosso irmão Aulus, ele não deu nome, isso vai aparecer mais adiante, tá? Em outras obras. Fluido B, definindo os recursos do médium e dos companheiros que o assistem, ou seja, não são só os fluidos que ali o médium que está doando esse ectoplasma em grande intensidade, mas de todos os companheiros que o assistem. Lembra que eu falei que uma reunião é um corpo de pessoas ali que estão imbuídas no mesmo propósito? Você tem ali os médiuns mais ostensivos e os que dão o apoio, que dão o suporte. Então, são o médium e os companheiros que o assistem. É o conjunto harmônico dos encarnados. E o fluido C, constituindo energias tomadas da natureza terrestre, que podem ser retiradas das plantas e podem ser trazidas ali para ser ali somatizado, né? Isso tudo vai ser somatizado e utilizado para materialização. A gente vai ver um pouquinho mais adiante. O fluido A podem ser os mais puros e os fluidos C podem ser os mais dóceis, porque vem da natureza. No entanto, o fluido B, aquele que nós ali colaboramos, nascido da atuação dos companheiros encarnados e muito notadamente do médium, que exterioriza em mais quantidade, que nós vimos, são capazes de estragar-nos os mais nobres projetos. Ou seja, eu posso ter o fluido A e o C perfeitos, coordenados, equilibrados, mas o fluido B, se não tiver ali bem realmente imbuído do propósito, as coisas podem não correr bem. Nos círculos, aliás, raríssimos, eu quis colocar em vermelho, porque isso em 1955, né? Hoje, nós não temos mais reuniões de materialização, como pelo menos eu, não conheço. Pode ser que até existam, mas devem ser, assim, muito, muito raras, porque os médios de materialização que têm essa projeção, né? Eles normalmente são convidados a outros trabalhos mais nobres do uso desse material do que a materialização de espírito, né? Nós já passamos esse tempo, né? Mas, voltando, fechando esse parênteses, voltando ao livro, né? Nos círculos, aliás, raríssimos, em que elementos A encontram segura colaboração das energias B, a materialização de ordem elevada assume os mais altos característicos, raiando pela sublimidade dos fenômenos. Aí ao lado nós temos uma delas, né? Foto tirada na residência de Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, do médium Francisco Peixoto Lins, no dia 13 de dezembro de 1954, materialização de ordem superior ou elevada, conforme o nosso irmão Aulus nos pontua, né? Há uma mesma foto, né? Também, né, tirada na residência de Francisco Cândido Xavier, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, do médium Francisco Peixoto Lins, no dia 13 de dezembro de 1954, materialização de ordem superior ou elevada. A letra aí ao lado é do nosso irmão Francisco Cândido Xavier. É ele que anota na foto e é ele que assina embaixo. Uma outra que, na verdade, é a mesma, né, que está ali atrás, né?
Declaro que essa fotografia foi batida em uma reunião de materialização em nossa residência em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, pelo senhor Henrique Lombar Ferraz, servindo de médium o senhor Francisco Peixoto Lins, achava-me presente, assim como dizemos com companheiros que testemunharam o fenômeno e acompanharam a reunião em todas as suas fases. Pedro Leopoldo, 13/12/54, Francisco Cândido Xavier. Também uma materialização de ordem elevada. Isso antes do nosso irmão Emmanuel, em 55, pedir para eles, chega, esse tipo de coisa nós vamos deixar, porque o livro, ele realmente é uma sementeira que pode abrir muito mais corações e pode realmente trazer realmente muito mais instrução, muito mais preparo. Esse tipo de trabalho realmente é um trabalho que precisa de muito preparo. E se nós realmente gostaríamos de utilizar isso mesmo, nós precisamos se preparar muito, muito ainda, tá, gente? Muito mesmo. Como o Aulus falou, né? A gente ainda está muito incipiente para isso, né? Por isso é bom tomar cuidado, né? Retornando. Contudo, onde predominam os elementos B, nosso concurso é consideravelmente reduzido, porquanto nossas maiores possibilidades passam a ser canalizadas na dependência das forças inferiores do nosso plano, que, afinadas aos potenciais dos irmãos encarnados, podem senhorear-lhes os recursos, invadindo-lhes o campo de ação e inclinando-lhes a experiências psíquicas no rumo de lastimáveis desastres. Eu vou até mostrar um desastre, né? Desse tipo, né? Em que ali você estava aí, na verdade não foi um desastre, né? Aconteceu um acidente, vamos dizer assim, né? E que isso pode acontecer, né? As elucidações não poderiam ser mais claras. Dispunhamos a prosseguir no entendimento, todavia Garcês é o coordenador dos trabalhos naquela casa em que Aulus, André Luiz e Hilário estavam presentes. Um dos técnicos espirituais do serviço veio até nós invocando o auxílio magnético de Aulus. Problemas, né? O campo fluídico na sala onde ficam as pessoas se fizera demasiado espesso. Os pequenos jactos de forças ectoplasmáticas arremessados até lá, em caráter experimental, tornavam ao gabinete revelando forte teor de toxinas de variada classificação. Ou seja, eles tinham naquela noite a intenção de fazer uma materialização de ordem superior. Mas eles estavam fazendo alguns testes antes. Eles estavam enviando algum ectoplasma para lá e ver como ele retornava. E ele estava retornando com um teor de toxinas de variada classificação. Ou seja, não dá para fazer. Porque se for feito, nós poderemos aqui trazer para o médium essas toxinas no retorno, né? Então, esse tipo de materialização, de alta ordem, né? Infelizmente, não vai dar para ser realizado. Mas dá para continuar o trabalho já num projeto menor, num âmbito menor. É possível. Então, vamos lá. Esse é um acontecimento desagradável, né, como eu disse, né, que nós encontramos aí nas obras, né, e em novembro de 1956, a polícia invadiu uma sessão na cidade de Nottingham, agarrando a médium e fizeram uma revista corporal, alegando procurarem máscaras e barbas que evidenciassem uma fraude. A médium era Ellen, que estava em pleno trabalho de materialização em profundo transe. A foto ao lado é uma foto de um desses trabalhos, bem antes, em 1931, né? No início de sua mediunidade, os espíritos orientadores tinham dito que ela jamais poderia ser tocada enquanto a materialização estivesse em andamento, sob pena de trazer danos irreparáveis. Ellen Duncan passou mal e foi levada para o atendimento médico. O profissional descobriu que ela estava com graves queimaduras no estômago. Ela foi levada de volta para sua casa e depois hospitalizada. 5 semanas depois, desencarnou em virtude das queimaduras. Um busto de bronze homenageia Ellen Duncan em Candeler, Escócia, sua cidade natal. A gente falou sobre isso, né? Que a gente tanto fala, né? Que esse ectoplasma ele retorna, né? Ele vai retornar, porque é um processo de desmaterialização ali do médium, né? De efeitos físicos. Então isso retorna e deve retornar tão puro quanto saiu. Só que aqui a gente teve um problema, né? Houve ali uma invasão e as pessoas ali, o ectoplasma ele não retornou ou ele teve problemas sérios, né? Nesse retorno, né? O que ocasionou esse tipo de problema.
Então, a gente vê que realmente é um trabalho que tem que ser muito sério. Isso não é um trabalho que a gente deveria nem pensar em brincar com isso. É uma coisa extremamente séria, é muito séria. E precisa de muito preparo, precisa estar muito consciente do que você está fazendo. As consequências podem ser realmente muito complicadas. Hoje, como eu digo, graças a Deus, praticamente não temos mais trabalho de materialização, desmaterialização, materialização de espíritos, né? Então, está menos, mais, como o Aulus nos disse, né? Que no futuro, quando já estiver muito melhor preparado, nós vamos aprender a utilizar melhor esses recursos. E esses recursos, eles podem ali, e eu não quero adiantar, mas o Aulus vai falar isso lá no final, vai poder fazer coisas ali, como Jesus disse, né? Podeis fazer o que eu faço e muito mais, né? Afinal de contas, ele ali não pegava uma pessoa que estava com hanseníase e que, por exemplo, já tinha perdido a ponta dos dedos ou as orelhas, ele reconstituía tudo isso. Bom para a gente pensar, né? Bom para a gente pensar, né? Mas no final a gente volta nesse ponto, a gente volta nesse tópico, né? Retornando às 14 pessoas reunidas no recinto, eram 14 caprichos diferentes. E a gente já falei, a mesma foto, né? Eu já falei como eles estavam ali, né? Então, realmente, o ectoplasma vinha para lá e quando retornava, meu Deus, não dá, não dá. Realmente não tem como, né? Não havia ali ninguém com bastante compreensão do esforço que se reclamava do mundo espiritual. E cada companheiro, ao invés de ajudar o instrumento mediúnico, pesava sobre ele como inauditas exigências. Já estudamos isso no capítulo 16, mandato mediúnico. Inclusive, lembram desse slide? Estava lá no capítulo 16, mandato mediúnico, a irmã Ambrosina. Na grande mesa ao centro de vasta sala, encontrava-se rodeada de largo cordão luminoso de isolamento. Lembra que a gente estudou esse cordão luminoso de isolamento? Porque era impossível dela se concentrar com, principalmente com todas as pessoas ali no salão fazendo aqueles requerimentos, como nós vimos aqui. Nós estudamos, inclusive, uma que eu já citei, que pedia a presença do filho, que tinha se suicidado. Ela imaginava que o filho tinha morrido de morte natural. Na verdade, ele tinha se suicidado, né? E ele veio ali em condições lastimáveis, tornando o ambiente do local ali em um estado muito ruim, muito ruim. E para que a médium não fosse afetada por essas influências, ela tinha essa proteção, ela tinha esse cordão de isolamento, que permitia com que ela pudesse fazer os atendimentos, pudesse fazer ali o trabalho que esse médium, em mandato mediúnico, pudesse ali levar adiante, né? Então, existia esse cordão de proteção, né? Mas aqui é uma situação diferenciada, em que você tem esse cordão de proteção. Ali nessa casa, gente, não tem isso, né? Não temos esse cordão de proteção. Então, é uma coisa diferenciada, é um trabalho diferenciado. Mas aqui, mais para nos mostrar, né, como a influência das pessoas e daqueles que estão ali no apoio podem realmente bagunçar o trabalho. A gente precisa estar consciente disso. Retornando, em razão disso, o médium não contava com suficiente tranquilidade. Coitado, né? Figurava-se-nos um animal raro, acicatado, provocado por múltiplos arguilhões, varas com pontas de ferro, né? Tais os pensamentos descabidos de que se via objeto, porque ele recebia de volta esses pensamentos ali pelo retorno, né? Então isso deixava ele desnorteado, né? Não atingiremos, então, a materialização de ordem superior. Eu coloquei esse vídeo ao lado, né? Porque realmente essa da Kate King realmente é a que mais você encontra material na internet. Essa é uma materialização de ordem superior. E olha, essa é aquelas muito boas, né? Na foto acima vê-se o espírito materializado de Kate King através da mediunidade de Florence Cook, junto ao cientista Sir William Crookes, materialização de ordem superior. Essa realmente é uma das que realmente tem mais, vamos dizer assim, material na internet. Vocês encontram bastante materializações feitas por uma médium em Belém do Pará, chamava-se Ana Prado, tem muito material dela, inclusive material no próprio site da FEB, né, em que vocês vão encontrar ali o material que foi ali catalogado pela FEB, porque o nosso irmão Frederico Figner, né? Ele teve lá em Belém do Pará, ele presenciou reuniões de materialização da nossa irmã Ana Prado,
Então, eu não vou quebrar o interesse de vocês, dá uma procuradinha no site da FEB, Ana Prado, Belém do Pará, Frederico Figner, e não deixem de ler, tem também no próprio site da FEB, uma psicografia da Ana Prado, por Francisco Cândido Xavier, contando que no mundo espiritual, né, ela sentiu, e ela escreve para o Chico, né, que ela poderia ter feito muito mais com os recursos que ela tinha, que ela se dedicou apenas à materialização de espíritos, mas que ela poderia ter usado daquela oportunidade para outras coisas muito mais edificantes do que apenas a materialização dos espíritos. A mesma situação em que o Emmanuel chega para o Chico e pede para ele, olha, vamos parar porque realmente não é o objeto. Mas a Ana Prado, ela não teve esse benfeitor ali para orientar, né? E ela, no mundo espiritual, depois, através da psicografia do Chico, ela vem trazer esse depoimento. Leiam o depoimento, acho que é muito bonito, porque ele não fala só isso, ele traz mais aspectos que eu acho que vale a pena dar uma lida. Site da FEB. Falou o assistente algo preocupado, de modo algum, informou Garcês com desapontamento, ou seja, materialização de ordem superior, esquece, não dá, tá? Teremos tão só um médium desdobrado incorporado à nossa enfermeira, materialização comum ou vulgar, como eles chamam, né? Para socorro às irmãs doentes. Lembram que o trabalho veio, o Aulus veio aí só por causa disso, né? Vai ser um socorro a duas irmãs que estão doentes, que vão ser atendidas. Nada mais. Não dispomos de concurso precioso. Ou seja, vai ser realmente uma materialização comum ou vulgar. E mesmo assim, gente, olha, é muito legal, um aprendizado muito grande. Eu vou fazer a parte do Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, e acho que eu vou deixar o final, que a gente está terminando praticamente esse nosso trabalho do capítulo 28, para a gente comentar na semana que vem. Eu vou ver se a gente consegue caminhar pelo menos mais um pouquinho, mas ainda há bastante slides, eu não cheguei ainda nem nos fenômenos de transporte, ou seja, tem bastante coisa interessante ainda, tá, gente? Tem fenômeno de transporte, a gente ainda vai entender melhor essa materialização de ordem vulgar, como é que isso aqui funciona, e isso é muito interessante para a gente, tá? No livro Estudando a Mediunidade, capítulo 44, Materialização, Martins Peralva apresenta a seguinte reflexão. As materializações são variáveis, embora invariáveis sejam os seus fundamentos, tendo em vista a ocorrência em todas elas dos três elementos essenciais, ou seja, tem que ter os três elementos que a gente já estudou com o Aulus, que possibilitam a realização do fenômeno. Podemos, assim, dividir as materializações em dois grupos diferentes. Os três elementos, a gente já viu ali, o elemento A, o elemento B e o elemento C, né? O elemento A é o vindo do mundo espiritual, o elemento C é o que vinha da natureza, e o elemento B, que é o exteriorizado pelo médium. Mas aí ele divide essas materializações em dois grupos diferentes, como o Aulus está fazendo, só que o Aulus ele dividiu, mas não falou, né? E aqui o Martins Peralva ajuda no entendimento. O espírito incorpora, ou, entre aspas, utiliza, né? A palavra incorpora parece que está entrando dentro. Não, ele utiliza, né? O perispírito do médium colocado em transe. É como, vamos dizer assim, como se fosse uma manifestação psicofônica. Parecido, parecido, parecido. Muito mais producente, tá? Nós vamos ver. O espírito organiza o seu corpo em B. Opa! Ou seja, aí ele utiliza do ectoplasma e através da vontade e do pensamento ele organiza o seu corpo, exclusivamente com os elementos essenciais às materializações, sem o concurso do perispírito do médium. Ou seja, não tem aqui o perispírito do médium, é o próprio espírito que se materializa, né? Nas materializações do grupo A, enquanto o corpo físico do médium descansa sob a vista de terceiros, que atestam sua presença corpórea na cabine, o perispírito, desprendendo-se, é utilizado pelo espírito que, então corporificado, aparece na sala. É uma materialização bem interessante. Essas materializações são também indiscutíveis por um motivo muito simples, né? Enquanto o médium assistido por terceiros permanece na cabine, o espírito materializado passeia, conversa, distribui gentilezas e faz curativos na sala ante o pasmo geral.
A gente poderia fazer uma analogia até com o fenômeno mediúnico que nós chamamos de bicorporeidade, né? Lembram lá, temos ali aquele médium de bicorporeidade bem conhecido da gente, que eu esqueci o nome agora, que ele deixava o aparelho físico, ia até um local e ali ele se materializava, né? E ele ali... Eurípides. Eurípides Barçanufo. Muito bom. Alguém está assistindo. Eurípides Barçanufo, né? Então, esse tipo de materialização é materialização de perispírito. Nós vamos ver aqui que isso aqui é um pouquinho diferente, né, do que a bicorporeidade, né? Porque a bicorporeidade ali é o próprio médium que se materializa e faz. Aqui, na verdade, esse perispírito ele vai tratar, né, nessa materialização, ele vai estar trabalhando em conjunto com o espírito. E ali vai ser, vamos dizer assim, um perispírito com um espírito ali senhoreando os trabalhos, né? E em alguns momentos vocês vão ver o que a gente chama ali de mudança, que é no Monte Tabor, Jesus fez isso, que é a Transfiguração, Edu. Transfiguração. Outro que está me ajudando. Transfiguração. Então, nós vamos ver que tem aqui algumas diferencinhas, né? Continuando, né? Por necessidade de classificação, daremos a essas materializações a denominação de normais, comuns, né? Ou vulgares, né? E elas são efetivamente as mais comuns, considerando os obstáculos que se deparam aos espíritos por força da condição deficitária dos companheiros encarnados. Ou seja, essas realmente são as mais comuns, né? Nas materializações do grupo B, o fenômeno adquire foro de sublimação. A todos empolga e apresenta características realmente comprovadoras de beleza e magnitude. Essas materializações, que denominamos materialização de ordem superior, de Kate King, por exemplo, né, podem dispensar o concurso ostensivo do médium. Verificam-se nos lares, nas ruas, nos campos, nas igrejas, etc. Kardec trabalha sobre isso no livro dos médiuns como aparições tangíveis ou não tangíveis. Aqui, no caso, são tangíveis, tá? Embora o ectoplasma não apareça aos olhos, podem ser também não tangíveis, tá? Embora o ectoplasma não apareça aos olhos daqueles que as testemunham, ela existe e se associa aos outros restantes elementos. A, energias do plano superiores, e C, recursos tomados à própria natureza. Alguém o está fornecendo, ou seja, o ectoplasma de algum lugar vem, né, de forma sutil e que transcende a nossa capacidade de percepção. O próprio espírito, por si mesmo e com o concurso de superiores espirituais, entidades especializadas, leva a efeito a sublime composição dos três referidos elementos mencionados por Aldous. Essas realmente são de ordem superior, são bem diferenciadas. Retornando ao livro, né, dá tempo de fazer mais esse slide. Aldous atendeu à solicitação que lhe era dirigida e auxiliou magneticamente a transferência de certo coeficiente de energias do vaso físico ao corpo perispiritual, que se mostrou vivamente reanimado. O veículo de matéria densa no leito desceu à mais profunda prostração, ou seja, ele realmente agora ele voltou àquela condição, e realmente está ali como a gente fala, né, à noite, né, a gente deixa o corpo físico e sai com o perispírito, né, só que ele está naquele sono profundo mesmo, né? Mas o médium, em seu perispírito, evidenciava maior vitalidade e maior lucidez. Ou seja, ele trouxe ao perispírito energias mais revigorantes, para que o perispírito do médium pudesse estar ali mais vivamente, mais consciente, vamos dizer assim, né? Amigos espirituais envolveram-no em extenso roupão ectoplasmático e a enfermeira uniu-se a ele, comandando-lhe os movimentos. O médium, não obstante, ausente do corpo carnal, achava-se controlado pela benfeitora, à maneira de um médium psicofônico. Aqui eu diria que esse psicofônico está mais para aquele médium psicofônico inconsciente, né? Porque ela está senhorando ele, né? Diferenciando apenas pela roupagem singular, estruturada com apetrechos ectoplasmáticos, imprescindíveis à permanência dele no recinto. Lembra que o recinto não era um recinto muito adequado para quase nada, né? Então, há alguns aí apetrechos, né?
Eu diria que há alguns equipamentos, né, que André Luiz não tem nem como descrever uma coisa dessa. Eu não tenho a menor ideia do que seria, mas há algumas coisas que foram ali anexadas ao conjunto para que o conjunto pudesse, vamos dizer assim, pelo menos ter uma certa segurança no trabalho ali no recinto, onde explodiam pensamentos perturbados e inquietantes. Gente, eu vou parar por aqui, porque assim vai sobrar uma quantidade de slides boa para a gente terminar esse processo, porque a gente viu que, olha, materialização de ordem superior não dá. Não tem como. O pessoal que está ali, que seria para dar apoio, não está dando apoio, está apenas absorvendo o conjunto, está ali trazendo interferências. Então, materialização de ordem superior realmente não vai dar para fazer, mas vai ter uma materialização muito interessante. É materialização ainda, nós vamos verificar isso. As pessoas que estão ali presentes vão ver o trabalho, né? O trabalho vai ser realizado, e no final nós ainda vamos ter algumas outras informações muito importantes, porque esse processo de materialização vai deixar ali marcas, né, que nós vamos ver na semana que vem, onde a gente deve terminar esse nosso trabalho. Eles vão deixar marcas, né, eles vão deixar luvas e parafinas, flores, vão deixar uma série de marcas, né, que vão ali mostrar, patentear o trabalho, né, de materialização. Nós vamos caminhar para um outro objeto, que é o trabalho de transporte. A mediunidade de transporte ela está incorporada a esse capítulo. O capítulo é materialização, mas nós vamos ter ali o trabalho da mediunidade de transporte, que Aulus fala que é transporte vulgar e comum para ele, né? Para nós ainda a gente precisa aprender a fazer isso. Mas é muito interessante, a gente vai ver como é que funciona o processo, né? E no final, como eu disse, nós vamos ter informações que vão nos dar uma clareza muito muito mais bela, né? Do que nos espera no futuro, quando a gente estiver realmente muito mais bem preparado para trabalhar com isso. Nossa, realmente, o que nos espera é algo surpreendente. Mas, para isso, a gente, como o Aulus falou, né, a gente ainda precisa que a água escorra bastante para limpar bem, né, esse vaso, né, para que realmente saia uma água cristalina, né? Isso vai ainda levar um tempo muito grande. As anotações são de 1955. Estamos em maio, né? Maio de 2023. Passaram-se aí uma série de anos e nós, eu diria para vocês, penso eu, ainda tem muito chão pela frente para a gente realmente ser esse vaso em que a água vai sair cristalina e que a gente realmente possa ter ali um trabalho, nossa, vai ser surpreendente. Mas isso cenas dos próximos capítulos. A semana que vem, com certeza, nós vamos terminar esse capítulo. É o capítulo mais longo do livro, né? Realmente eram 10 páginas do livro, mais quase 20 páginas do livro de apoio, mais 14 páginas do Missionários da Luz, quer dizer, no total davam 60 páginas, 68 páginas, né? Em tudo, fora o que eu peguei fora, né? Nos materiais de fora, né? Então, realmente era muita coisa para condensar, por isso que não teve jeito. A gente teve que realmente quebrar em diversas lives, porque senão não teria muito. A gente ficaria praticamente, vamos ler e passar. Mas a nossa casa, o CETRELV, é uma casa dedicada à cura. Então a gente precisa, penso eu, que nós precisamos realmente compreender como funciona, como é esse processo, como isso se dá, quais são no que você pode ajudar, como você pode estar ali, para que o trabalho seja qualidade, gente. A gente precisa ter qualidade nesse trabalho para que realmente os resultados sejam cada vez melhores. A gente não tendo consciência do que está fazendo, a gente pode trabalhar melhor, pode ter um resultado mais positivo e com certeza os resultados vão ser cada vez melhores. Por isso, meu objetivo é de aprofundar muito nesse capítulo. É um capítulo muito importante para o nosso trabalho, para a nossa casa. Peço desculpas, às vezes, tanto ser tão meticuloso, mas eu penso que para o CETRELV, para a nossa casa, ele é muito importante. É muito importante a gente compreender para que a gente realmente possa praticar a mediunidade com Jesus, possa estar consciente do trabalho que a gente está fazendo, do que a gente está exteriorizando, do que a gente está recebendo e de como a gente pode realmente servir com qualidade.
na mediunidade dentro dos trabalhos de cura. Obrigado, gente. Eu vou parar por aqui e eu abro para vocês, para que a gente possa fazer comentários, para que a gente possa trazer informações. Gente, por favor. Oi, Edu. Boa Oi. noite, pessoal. Esse capítulo está especialmente numa condição de excelência. Eu achei que todo o material que você trouxe do livro, de outras obras para complementar o estudo, assim, foi de todos os que eu revisei, foi o que eu achei que estava, assim, sensacional, sensacional. E isso que você falou agora, do CETRELV ser uma casa de cura, e é importante a gente estudar, vem de encontro com aquilo que eu sempre batalhei dentro de uma casa espírita, que é que eu sempre quis trabalhar em todas as atividades da casa, não que eu acho menos importante aquilo que eu faço na casa, né? Eu fiquei, vamos supor, no Irmã Catarina, trabalhando 5 anos na porta, servindo copinho de água. E não que eu achasse que isso não é importante, mas eu queria que tudo aquilo que eu venho estudando desde 2017 fizesse sentido. Então, eu queria ter certeza que o que eu estou estudando dentro do livro dos médiuns, dentro da doutrina, tudo que eu estou estudando, os cursos que eu já fiz de atendimento fraterno fizesse sentido. Por isso que eu sempre batalhei. Eu quero passar pela reunião mediúnica, eu quero passar pelo passe, eu quero passar pelo atendimento fraterno, para fazer sentido. Então, isso que você falou agora colabora muito com o que eu penso. Mas não porque eu quero me sentir uma médium curadora, uma médium que faz desobsessão, nada disso. Eu só quero que faça sentido os estudos dentro, se eu estou entendendo, se eu não estou, se eu estou aplicando. E é isso. Eu acho que é o objetivo de todos nós, né? A gente tem que realmente ter esse objetivo de ir aprendendo, extraindo informações. É importante apenas que há pontos que às vezes a gente pode até conhecer o trabalho, mas trabalhar ali, às vezes não é o melhor para a mediunidade ou para o, vamos dizer assim, para a mediunidade que você tem ali com você. Cada um de nós tem uma mediunidade diferente. Eu vou pegar eu como exemplo, porque assim fica muito mais fácil e a gente não pode, não divaga os pensamentos, né? Dentro do CETRELV e dentro da CEIC que você citou, eu praticamente trabalhei em todas as áreas. Na CEIC eu dei passe, eu trabalhei no atendimento fraterno, eu fiz palestra, eu trabalhei na reunião mediúnica, eu fiz esclarecimento, quer dizer, eu praticamente passei em todas as áreas, inclusive dava aula. Você, inclusive, teve aula comigo, se não me engano, foi o ESD2, né? Então, o ESD2. Então, na verdade, eu praticamente estive em todos os pontos. Mas eu me identifiquei mais com alguns pontos. Eu me identifiquei mais com a área do ensino, eu gosto dessa área do ensino, e me identifiquei mais com a área do esclarecimento e da mediunidade. Afinal de contas, eu sou médium ostensivo de psicofonia. Então, eu tenho essa mediunidade, tenho essas particularidades. E aqui no CETRELV, por exemplo, eu praticamente tive já em quase todos os trabalhos, mas eu não estive e eu não vou estar dentro do trabalho de cura. O trabalho de cura, que é executado na sala de cura, lá no fundo, ele pede médiuns que têm uma facilidade para se desdobrar, porque quando você se desdobra, você faculta com mais facilidade a liberação de ectoplasma. Não sei se você percebeu, mas o nosso estudo ele começou com o médium sendo colocado ali em repouso e ele entra em desdobramento. Então, a primeira coisa, ele tem que desdobrar.
Ele tem que realmente sair do corpo físico para que ali possa haver uma exteriorização de ectoplasma. Eu não tenho essa faculdade de desdobramento muito fácil. A minha faculdade ela é limitada no desdobramento, então eu tenho dificuldades para a exteriorização de ectoplasma. Eu não que eu não exteriorize, mas eu não tenho uma facilidade tão grande quanto alguns que trabalham naquela sala têm. Então, eu não quero citar nomes, mas eu, por exemplo, no meu grupo de desenvolvimento mediúnico, eu tenho um médium que foi colocado ali exatamente para treinamento, porque ele se desdobra com uma facilidade incrível, incrível. E por ele se desdobrar com facilidade, ele tem condições de exteriorizar ectoplasma em maior quantidade. Então, ele é, vamos dizer assim, o médium ideal para trabalhar lá na cura. Eu não seria esse médium ideal. O meu trabalho ele seria, então, melhor aproveitado. Por exemplo, hoje, no estudo, poderia trabalhar como médium de psicofonia, poderia trabalhar como palestrante, poderia trabalhar como passista, porque aí é uma associação, né, dos meus fluidos com os fluidos do mundo espiritual, então daria para trabalhar como passista, posso trabalhar como esclarecedor, doutrinador ou esclarecedor, mas no trabalho de cura lá no fundo, propriamente dito, eu não seria o ideal. Existem, vamos dizer assim, outras peças dentro da casa que eu tenho plena convicção que se naquele trabalho seriam melhor produtivas, teriam uma produção melhor que a minha, teriam uma produção bem melhor do que a minha. Então, o trabalho dentro de um hospital mediúnico, como tem no CETRELV, ele não é um trabalho para qualquer um. Ele não é um trabalho para que alguém vá lá por curiosidade. Nenhuma pessoa que eu conheça até hoje entrou naquele trabalho como curioso. Nunca. Porque todas as pessoas que são indicadas mesmo que são atendidos, eles sabem por que estão sendo atendidos ali. Porque a Ana passa pela conversa fraterna, não só a Ana, mas o Marco Antônio e o Roberto, eles instruem as pessoas, olha, você vai passar num hospital espiritual, precisa ter fé, precisa renovar seu pensamento em Deus, oração, fé, mudança de hábito, mudança de atitude, para que isso possa surtir efeito. Isso com as pessoas que vão passar pelo trabalho. E a pessoa que vai trabalhar ali, também ela é amplamente sabatinada pela Ana, porque precisa estar realmente ali vamos dizer assim, em perfeita comunhão, né, com o objetivo daquele trabalho. Precisam ser trabalhadores que estejam ali em perfeita comunhão com esse tipo de trabalho. Eu não quero desanimar ninguém, não estou aqui para desanimar ninguém, mas eu, por exemplo, eu tenho certeza que eu não trabalharei lá no fundo. Eu já sei disso. Eu não preciso nem que a Ana me fale, apesar dela não estar aqui, mas eu não preciso me dizer, eu sei, porque eu não tenho essa qualidade para esse trabalho lá no fundo. E eu reconheço que temos médiuns ali na casa que estão com uma qualidade muito, muito superior à minha para esse tipo de trabalho. Então, eles são os melhores para isso. Eles são os que vão oferecer um trabalho com mais qualidade, que vão poder estar ali com mais qualidade, que vão poder dar suporte com mais qualidade nesse trabalho. Então, é um trabalho diferenciado, trabalho que é realizado ali no CETRELV, na sala de cura. No restante, todos os trabalhos, eu tenho certeza absoluta que todo mundo um dia vai passar. Você já passa no passe, já está palestra, já está ali no salão, já fez com a gente ali, pode trabalhar como na psicografia, ou seja, em todos os trabalhos, eu acredito que não vai haver nenhum vamos dizer assim, nenhuma algo que não permita que possa ser realizado. Agora, como eu disse, no trabalho de cura que é feito no CETRELV, não tem estagiário, não tem curioso. E vocês sabem por que não pode ter esse curioso, porque a gente está vendo aqui a consequência de um curioso numa reunião desse tipo. Então, esse trabalho lá no fundo, gente, não tem estagiário. Não dá para fazer estágio. E só mesmo depois de trabalhar nas áreas dentro da casa, em que a própria Ana, após conversar, após ela ter uma sensibilidade que já é possível ir para esse trabalho, porque há ali uma esterilização de ectoplasma, ou há ali um trabalho de, vamos dizer assim, de manutenção de equilíbrio do ambiente,
existem métodos de sustentação. Então, pode ser um trabalho de equilíbrio do ambiente, essa pessoa pode ser convidada para esse trabalho. Mas não adianta você querer se convidar e não adianta você falar assim, será que um dia eu vou fazer um estágio lá? Não, estágio não existe. Você vai estagiar em tudo. E quando você estiver preparada, no momento você vai receber um convite. E aí o convite vai ficar a critério daquela pessoa que recebeu o convite, porque ela vai ser informada da maneira que eu estou informando aqui. É um trabalho muito importante, é um trabalho que vai exigir recursos, é um trabalho que vai exigir presença, é um trabalho que vai exigir que a pessoa tenha uma certa, vamos dizer assim, uma constância, que esteja ali realmente focada naquele trabalho, porque um dos membros não focado, o resultado não vai ser um resultado de qualidade como a gente desejaria. Tá? É um trabalho que a gente tem realmente se esforçado muito, Márcia. A Ana, o Marco Antônio, o Roberto, a gente tem realmente se esforçado muito porque a gente quer realmente que esse trabalho tenha qualidade. E por isso o cuidado que eu tive, você falou bem, eu tive realmente um esmero e um cuidado de fazer esses slides, que ficasse realmente algo muito bem montado e equilibrado para o trabalho que a gente faz no CETREL. Esses slides não passou só por você, passou pela Leia, passou pela Ana. A Ana levou, a Ana está fazendo faculdade, está fazendo a PUC, né? Ela levou na faculdade ali, conversou com outras pessoas na faculdade, ou seja, teve também um trabalho no nível científico em cima disso, para ver se a gente poderia encontrar sustentação em tudo que a gente estava colocando. Ou seja, passou na mão de muita gente antes de a gente finalizar nesses 80 e poucos slides. Realmente, a gente procurou fazer uma coisa que a gente pudesse dar solidez para o que a gente está querendo fazer. Muito boa a tua colocação. Obrigado por você ter colocado isso. E não estou desanimando você e nem ninguém, tá, gente? Você um dia pode ser até convidada. Não sei. Não, não está desanimando, não. Eu sei bem onde é o meu lugar, igual você fala. Eu não sou médium para trabalhar na cura, você deu as explicações, e é igual eu falo, eu não sou médium para trabalhar na reunião mediúnica. A Mas gente pode um sabe dia, mais ou menos, a gente tem mais ou menos uma intuição de onde se identifica melhor, né, o conhecimento. um dia, quem sabe, até pode ser na cura. Pode ser. Eu tenho uma a única coisa que eu posso dizer para você e para todo mundo aqui que está nos assistindo é que se você recebeu o convite da Ana, é porque você está qualificado para isso. Você está qualificado. Senão, com certeza não teria recebido esse convite. E você realmente tem as qualidades que ela está buscando. E ela procura o quê? Assiduidade, qualidade no trabalho, estudo, alguém que esteja estudando. Isso é importante para ela. Alguém que esteja estudando, ou que estudou, e que tenha pontualidade, que tenha qualidade, que esteja focado. Então, esses pontos são pontos muito importantes. Muito importantes. Muito obrigado por você ter trazido isso. Acho que abriu aqui uma ideia importante para a gente. Posso colocar o Gilberto antes, que acho que o Gilberto é mais curtinho, aí eu deixo o Francesco. Gilberto, por favor. Boa Intercortou, eu não ouvi nada. noite, Edu, tudo bem? Tudo bem. Alô, tá me ouvindo? Edu, tá me ouvindo? Está intercortando um pouco, mas dá para ver. Dá para ouvir. Oi, tá me ouvindo melhor agora? Sim. É que eu tô no celular, é difícil. Edu, você hoje frisou muito a necessidade dos trabalhadores da casa estarem bem na hora dos trabalhos, né? E no Livro dos Espíritos tem uma questão onde o Allan Kardec pergunta para os espíritos se eles influenciam, né? E eles afirmam que sim, influenciam muito mais do que nós imaginamos. E eu sinto que quando a gente está, isso eu estou falando de mim, tá? Quando a gente está fazendo algum trabalho na casa, vem alguns pensamentos que não é nosso, e é difícil você tirar esses pensamentos naquele momento. E você sabe que aqueles pensamentos podem desequilibrar como você acabou de falar, pode desequilibrar o trabalho, a harmonia do grupo. E como a gente deve proceder nesse momento, nessa hora que a gente vê que você não tá sofrendo ali um desequilíbrio que não é seu, mas que você não tem muito
Eu tento focar, tento manter o foco, tento naquela hora tentar fazer uma oração, mas a coisa tem que ser muito rápida para você não perder o foco do trabalho que você está fazendo. Então, eu não sei se você tem uma técnica para isso. Não, a técnica realmente cada um de nós vai ter que desenvolver mesmo, a oração, a prece, realmente é a melhor recomendação para ela, mas é uma coisa importante, né? Você, Gilberto, trabalha num ambiente público, é uma reunião pública, e você viu aqui o nosso público, o que eles estavam fazendo, tanto que não dá para fazer uma materialização de ordem superior exatamente por causa do público. Imaginemos as pessoas que estão assistindo a palestra pública ali, algumas podem estar ali com pensamentos completamente fora do, do hall, ali, né? Podem estar ali pensando, né? Quem sabe hoje ver uma psicografia da minha mãe, será que minha mãe ou meu irmão vai se materializar, ou vai aparecer, ou vai... Ou seja, é a mesma coisa que aconteceu lá no capítulo 16, né? Então, o ambiente ali não é um ambiente muito organizado, muito... Nós somos com o público, né? E onde você tem ali o público presente, existem realmente ideias conflitantes, existem irmãos que não entraram na casa porque ficaram ali fora, né? Mas eles mantêm ligação mental com a pessoa que está dentro da casa, porque a pessoa está ali dentro da casa, mas ela continua com a mente lá fora. Então, a ligação mental está feita, e ali, lógico, há toda uma forma de pensamento, há uma série de desequilíbrios. Então, como você está ali no salão com o público em geral, há sim esses momentos. E nesses momentos, eu vou falar por mim, Eduardo, eu procuro sempre fechar os olhos e fazer uma prece rápida, para que eu possa realmente focar mais novamente naquilo que eu estou ali me propondo a realizar. Obviamente, né, como você falou, né, se os espíritos influenciam nossos pensamentos e atos, Kardec tem lá, muito mais que imagina que de ordinário que nós somos eles que nos dirigem. Mas se você for duas perguntas para frente, né, Kardec pergunta, então, como é que a gente pode evitar isso, né? Pela prática do bem, pela prática da caridade, pela prática do amor ao próximo, pela prece, pelo momento da prece. Isso realmente quebra esses vínculos, né? Quebra essas ligações, né? Então, eles tomam conta e fazem porque nós permitimos. Mas no momento em que eu falo para mim mesmo, não, a minha postura não é essa, o meu caminho não é esse, eles não têm como ir adiante se a vontade sua é soberana, né? Ele não pode se apossar do seu corpo, não pode se apossar do seu espírito, você sabe disso, né? Então, se a sua vontade é soberana, ela corta essas ligações, né? Mas isso acontece realmente pelo próprio local onde você está trabalhando, né? Você está trabalhando ali vamos dizer, no salão público, né? Então, existe ali realmente um desequilíbrio um pouco maior, consequência realmente dos pensamentos das pessoas que estão ali presentes junto com a gente. Não sei se eu ajudei ou atrapalhei mais ainda. Obrigado, Edu.